A origem dos indígenas e como eles se espalharam pelo Brasil, Américas e planeta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Unlimited, e hoje vamos explorar os enigmas da chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano. Inevitavelmente nos deparamos com uma pergunta intrigante: como eles atravessaram oceanos e se estabeleceram em terras tão diversas, desde as geleiras do Canadá até as costas do Brasil? Além disso, nos questionamos sobre a relação entre os povos que habitavam territórios aparentemente distintos, como os Andes e a Amazônia. Atualmente, diversas teorias tentam explicar a origem dos primeiros habitantes da América, porém nenhuma delas é universalmente aceita como verdade absoluta. Algumas sugerem uma chegada há cerca de 15 mil anos, enquanto outras propõem uma rota marítima, como a costa do Pacífico. Há cerca de 15 mil anos, quando as calotas polares começaram a derreter, abriu-se um corredor que permitiu o deslocamento dos primeiros habitantes das Américas. Eles adentraram o continente tanto pelo corredor terrestre quanto pela costa marítima, até alcançarem os territórios dos estados da América do Norte. Esse processo migratório ocorreu tanto por via terrestre quanto marítima, permitindo a ocupação e povoamento das Américas. O que temos como certo é que os primeiros habitantes do continente americano eram nômades caçadores-coletores, dedicados à busca de alimentos e adaptados às diversas condições climáticas e ambientais que encontravam em seu caminho. Na época, a América estava desabitada, e durante a glaciação, a Beríngia se tornou uma ponte terrestre devido à redução dos oceanos causada pelos canais de gelo. Sobre a América do Norte, havia uma grande calota de gelo que permitia a entrada para o continente. Os primeiros habitantes migraram de condições extremas de frio e escassez da Sibéria para a Beríngia, onde ficaram restritos por cerca de 5 mil anos. A Beríngia oferecia condições ecológicas favoráveis, sendo menos seca que a Sibéria, embora tão fria, facilitando o estabelecimento de uma grande população. Eles se expandiram por todo o continente, desde as geleiras do Alasca até as florestas tropicais da Amazônia. Enquanto isso, na região dos Andes, outros grupos humanos desenvolveram complexas sociedades agrícolas, como os Incas e os Maias. Esses povos construíram grandes civilizações com arquitetura avançada e sistemas políticos e econômicos sofisticados. E é esse o mistério que vamos explorar hoje: como esses povos, vivendo em regiões tão distintas, conseguiram desenvolver sociedades tão diferentes e como essa relação se desenrolou ao longo da história. Nos últimos anos, temos testemunhado avanços significativos na compreensão da origem dos indígenas do Brasil, graças ao uso de técnicas avançadas de genética e biologia evolutiva. Um grupo de cientistas tem sido fundamental para muitas dessas descobertas. Os primeiros habitantes das Américas, originários da Ásia, seja do Norte ou do Sul, estabeleceram-se na Beríngia cerca de 23 mil anos atrás, onde permaneceram por aproximadamente 5 mil anos. Esse período permitiu sua diferenciação genética, criando uma variabilidade própria, distinta dos outros continentes. Os verdadeiros primeiros americanos, como uma população continental distinta, surgiram há cerca de 12 a 15 mil anos, quando o evento de entrada nas Américas ocorreu na Beríngia. É provável que todos esses primeiros americanos, conhecidos como beringianos, tenham carregado essa mutação genética ao se dispersarem pelo continente. Os cientistas publicaram vários estudos que mudaram significativamente o que se sabia sobre as populações indígenas que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, nos séculos XV e XVI. Os estudos genéticos realizados por eles mostraram que existem diferentes linhagens de indígenas americanos, e que eles não são todos geneticamente semelhantes, ajudando a esclarecer como e quando eles chegaram ao continente. Os estudos enfatizaram na assinatura genética, porque ao considerar as populações continentais em todo o mundo, seja ele América, Ásia, África, Europa e Oceania, é comum encontrar diversos exemplos de seleção natural ao longo da história evolutiva. Isso é esperado, uma vez que são populações mais antigas. Até cerca de 10 anos atrás, muitos artigos afirmavam que não havia seleção natural na América. No entanto, isso não condiz com a realidade. O estudo da genética nos proporcionou essa revelação. Além disso,
Essas pesquisas também estão fornecendo mais informações sobre as relações entre diferentes grupos indígenas e como eles evoluíram ao longo do tempo, o que é de extrema importância para compreender a origem dos índios no Brasil. Com os avanços tecnológicos, é possível analisar e comparar a ancestralidade de diferentes indivíduos e grupos, permitindo que os cientistas entendam melhor como eles chegaram ao continente americano, como se expandiram por diferentes regiões e como se relacionavam com outros. A história tradicionalmente ensinada nas aulas de história é de que os primeiros indivíduos que chegaram às Américas o fizeram pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para o Alasca e então descendo até a Patagônia. No entanto, as pesquisas recentes mostraram que o povoamento das Américas é muito mais complexo do que se imaginava. A ideia de uma única entrada, ou seja, que houve apenas um grupo de seres humanos que chegou às Américas e deu origem a todas as populações indígenas, caiu por terra absolutamente. As pesquisas sugerem que houve vários trajetos diferentes, em vários momentos distintos, para o povoamento do continente. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que os primeiros habitantes do continente americano provavelmente chegaram por meio de fluxos migratórios da Ásia, através da região conhecida como Beríngia. Essa região, que hoje está submersa, se conectava com as Américas e foi habitada por cerca de 10 mil anos. Com a mudança das condições climáticas, como a inundação da Beríngia, essas populações foram forçadas a sair da região e se dirigiram para o que hoje conhecemos como Alasca e Canadá. Além disso, as terras americanas ofereciam mais recursos como caça e alimentos, o que pode ter sido uma motivação adicional para a migração. Em relação aos índios do Brasil, eles pertenciam a diversas tribos e culturas diferentes, cada uma com suas próprias características e tradições. No entanto, todos eles compartilhavam uma forte ligação com a natureza e com os recursos naturais do país. As pesquisas sobre a origem dos índios no Brasil também revelaram uma descoberta interessante. Algumas populações nativas da América do Sul, como o Suruí, os Caritiana, o Chavante, os Guarani Kaiowá no Brasil e o Xotuna no Peru, ainda trazem no genoma uma pequena semelhança com povos da Austrália e da Oceania, compartilhando até 3% do seu genoma. Isso sugere que esses indivíduos seriam descendentes de uma das primeiras levas que cruzaram a Beríngia cerca de 15 mil anos atrás. Esse grupo antepassado é conhecido entre os cientistas como a população Y. No entanto, não há evidência de que os povos da Oceania cruzaram o Pacífico e chegaram diretamente à América do Sul. Muito provavelmente, o que aconteceu, segundo os dados mais recentes, é que essa migração ocorreu desses indivíduos para a Ásia e depois para a Beríngia, onde se relacionaram com as populações que já estavam no local, e uma fração do DNA desses indivíduos se preservou até hoje. Por muito tempo, acreditou-se que as dinâmicas populacionais eram muito diferentes na América do Sul. Por um lado, havia grandes populações conectadas nos Andes, que teriam dado origem a impérios como os Incas. Por outro lado, acreditava-se que os povos da Amazônia eram pequenos e isolados. No entanto, estudos mais recentes mostraram que essa teoria não se sustenta. Biólogos descobriram que a diversidade genética dos habitantes da Amazônia é muito maior do que se pensava, o que sugere que existiam grandes populações na região, com milhões de indivíduos. Além de sugerir a existência de grandes populações na Amazônia, os estudos genéticos também vão ao encontro de outras áreas do conhecimento, como a arqueologia. Estima-se que antes da chegada dos europeus, a Amazônia abrigava entre 8 e 10 milhões de pessoas. Outro ponto interessante é que esses estudos também desmontam o mito da divisão entre Andes e Amazônia, que sugeria que os povos que habitavam essas duas regiões não se relacionavam. As análises genéticas mostram que isso não é verdade, e que essas populações interagiam bastante entre si. Outra descoberta bastante importante para a história dos povos indígenas no Brasil é a chamada expansão Tupi. De acordo com os pesquisadores, essa foi uma das maiores migrações da história da humanidade, onde os povos tupis saíram do noroeste da Amazônia e viajaram mais de 4.000 quilômetros para várias partes da América do Sul, em um período que durou mais ou menos 1000 anos. Essas populações tupi estavam em franco crescimento e viajavam ao longo dos rios ou da costa litorânea, em busca de terras férteis para a agricultura. Este fenômeno teria começado por volta de 2100 anos atrás e atingiu seu pico no ano 1000, quando a população tupi poderia chegar a entre 4 e 5 milhões de indivíduos.
Anteriormente, acreditava-se que essa onda migratória tinha acontecido por uma única rota, mas pesquisas recentes mostraram que a expansão se iniciou no noroeste amazônico e logo no início se desmembrou em 3 rotas principais. Uma das teorias mais aceitas é que os índios brasileiros vieram de 3 grupos diferentes de imigrantes. A primeira parte seguiu até a ilha de Marajó, no Pará, e desceu pela costa do Atlântico até o litoral sul de São Paulo. Nessa jornada, eles deram origem aos Tupinambá, Tupiniquim e Tamoios, grupos que se tornaram senhores da costa litorânea e fizeram os primeiros contatos com os portugueses. Um segundo grupo seguiu em direção ao sul, na borda da Bolívia e Paraguai, dando origem aos Guaranis. Já o terceiro grupo seguiu para o oeste, na região da fronteira entre Brasil e Peru. É importante destacar que essas sociedades indígenas não tinham acesso à metalurgia ou exércitos organizados e se locomoviam em grandes grupos. Conforme encontravam outros indivíduos, lutavam ou desviavam seu caminho. Apesar da dominação dos tupis sobre outros grupos indígenas, os pesquisadores explicam que a situação mudou com o tempo, e uma evidência disso veio da Amazônia peruana, onde é possível encontrar o povo Cocama, que há gerações falam tupi. No entanto, a análise do DNA de integrantes dessa população mostra que eles são muito mais semelhantes geneticamente ao Chamicuro, que são seus vizinhos e falam a língua aruaque. Isso sugere que eles adotaram a língua tupi, mas geneticamente são mais próximos de outro grupo. Essa mistura cultural pode ter ocorrido a partir da expansão tupi, corroborando algo que já foi sugerido por estudos de outras áreas. A ascensão dos tupis foi seguida por uma queda vertiginosa, e outros grupos indígenas passaram a dominar a região. Ainda assim, a influência tupi continua presente em muitas áreas até hoje. Sua língua é falada por muitos indígenas e não indígenas da região. De acordo com os pesquisadores, os tupis atingiram um pico populacional de cerca de 5 milhões de indivíduos antes da chegada dos portugueses. Porém, pouco antes da chegada dos europeus, a população começou a entrar em declínio. Não se sabe ao certo qual foi o motivo disso, mas as principais suspeitas são as mudanças climáticas ou a tensão populacional por recursos cada vez mais escassos. Quando os europeus se instalaram no Brasil, a situação piorou ainda mais, pois a partir daí estima-se que a população tupi diminuiu em cerca de 98%. Esses números são semelhantes aos observados entre os povos que habitavam o México e a América Central, e muito provavelmente isso foi causado principalmente pelas doenças trazidas, já que os indígenas não tinham imunidade natural para essas doenças, e também pela violência e opressão exercida pelos colonizadores. Essa população era considerada completamente desaparecida e não está presente no censo do IBGE. Até o século XIX, eram declarados distintos. Mesmo assim, alguns moradores de Aracruz, no Espírito Santo, sempre declararam pertencer à etnia tupiniquim. Com a análise genética, foi revelado que os tupiniquins nunca foram extintos, e os genes deles estão presentes nos indivíduos que se dizem pertencentes a essa etnia. Gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative também o sininho de notificações para receber todas as atualizações. E não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre o que mais te chamou a atenção e alguma informação que não foi abordada. E antes de ir embora, que tal conferir 2 vídeos sugeridos pelo YouTube na tela final? Basta clicar neles para continuar aprendendo e se divertindo. Muito obrigado e até a próxima!